Nós celebramos hoje a festa do padroeiro da nossa Diocese, São Vicente. E neste ano de 2023 comemoramos os 850 anos da chegada das relíquias à cidade de Lisboa. Elas estavam guardadas no Algarve, no que nós conhecemos hoje de Cabo de São Vicente. Foi Dom Afonso Henriques que, então, há 850 anos, pediu para que as relíquias de São Vicente fossem trazidas para a cidade de Lisboa, onde permaneceram até aos dias de hoje. São Vicente é um mártir do século IV. Morreu em Saragoça, ele era de Saragoça, morreu em Saragoça, foi martirizado em Saragoça no ano 304, juntamente com o seu bispo Valério. Ele era diácono e, igual que muitos outros cristãos, nos 4 primeiros séculos de vida cristã, ele foi mártir, ele foi morto por causa de Jesus. E gostava de refletir hoje convosco exatamente sobre estas 3 dimensões. O nome do santo que celebramos, São Vicente, o ofício que ele ocupou na igreja, diácono, e a forma com que ele deu a vida por Jesus, o martírio. O nome Vicente é um contínuo do verbo vencer. O Vicente é aquele que está sempre a ganhar, sempre a vencer. E no fundo, o cristão é chamado a ser sempre um Vicente, porque estamos sempre a ganhar. Nas coisas de Deus estamos sempre a ganhar. Porque partimos de um princípio, que é o mais importante da nossa existência ao nível da fé, é de que estamos nas mãos de Deus. E quando estamos nas mãos de Deus, estamos seguros, estamos protegidos, somos vencedores. Foi esta atitude que São Vicente sempre viveu, e com ele os cristãos daquele tempo, e é um desafio para cada um de nós. Se nós não tivermos consciência e de facto a nossa vida nas mãos de Deus, vivemos derrota atrás de derrota. Quando nós temos esta certeza de que estamos seguros, envolvidos pelo amor e pela misericórdia de Deus, nós somos sempre vencedores. Mesmo no que diz respeito a esta forma de, ainda hoje, lidar com alguns cristãos através da tortura, através da morte, são sempre vencedores. É óbvio que nós choramos os números, choramos as pessoas, choramos aqueles que foram mortos por causa de Jesus, mas ao nível da fé sabemos que eles são vencedores. Não é por acaso que muitos mártires são representados com a palma do martírio, que é o sinal da vitória. E então São Vicente é um vencedor. É um vencedor porque nunca negou a sua fé e esteve sempre presente no seu coração, na sua inteligência, de que a vida dele estava nas mãos de Deus e que, assim como Jesus tinha dado a vida por ele tinha que dar a vida por Jesus. E deu de uma forma, como nos diz a história, bem cruel, tormento após tormento, tortura após tortura, mas sem nunca negar a sua fé. Somos sempre vencedores. E era assim que aqueles primeiros cristãos viam o martírio dos seus irmãos e às vezes até assistiam à morte dos seus irmãos sem poderem fazer grande coisa. Tertuliano, no século II, tem até uma frase paradigmática, diz que estou a dizer: o sangue dos mártires é semente de cristãos, ou seja, quanto mais os matam, mais eles crescem. Porquê? Porque são vencedores. E pensar nisto é então perceber que há aqui uma corrente de amor muito grande que une aquele que padece àquele que ama. E neste caso, Vicente e o próprio Jesus Cristo. Nós somos então chamados a sermos vencedores, Vicentes, que significa que não significa que nós ao longo da vida não vamos ter problemas, não vamos ter situações adversas, não vamos ter chatices, não vamos ter doenças, que até um dia havemos de morrer, mas em tudo isto encontramos vitória, porque a nossa vida está bem colocada, está colocada nas mãos de Deus. São Vicente ocupou na igreja um lugar de diácono.
Na Igreja Católica nós temos 3 ordens, 3 ministérios, o dos bispos, o dos padres e o dos diáconos. São Vicente ocupou esta ordem dos diáconos, que estava muito ligado à caridade. Muitos diáconos eram até conhecidos como o braço da caridade do bispo. Mas São Vicente, na Igreja de Saragoça, não só era dedicado à caridade, como todos os outros diáconos, mas também ajudava o seu bispo no ministério da pregação, porque o bispo Valério tinha algumas dificuldades a exprimir-se obviamente, com muita humildade, pede a Vicente que assuma o ofício de pregação na diocese e Vicente, com humildade, aceita-o. Mas voltemos à palavra diácono ou diaconia, que significa serviço. Esta é a atitude de todos os cristãos também. Se por um lado o cristão deve ser sempre um vencedor, o cristão é aquele que está sempre ao serviço. E este é um grande desafio para a Igreja de hoje. Que os cristãos se empenhem, que cada um de nós se empenhe na vida da comunidade. Podíamos até lançar a questão, sem ser preciso responder, mas cada um colocasse esta questão com sinceridade, não para ficar pior, mas como às vezes ponto de evolução e ponto de mudança. O que é que eu tenho feito pela minha comunidade? O que é que eu tenho dado à minha comunidade? Porque às vezes fazemos dos sacramentos e fazemos da comunidade cristã só um usufruto, porque preciso, porque me dá jeito, mas depois, no dia-a-dia, naquilo que é preciso que a comunidade cresça, nem sempre vemos os cristãos disponíveis. E não esquecer esta atitude do serviço, porque o Papa Francisco diz mesmo que é um cancro na Igreja, esta história do carreirismo e dos alpinistas eclesiásticos, clericais, porque não é o título que nos torna importante. E infelizmente ainda encontramos nas comunidades cristãs pessoas atrás de um título, atrás de uma honra, atrás de uma dignidade, atrás de um primeiro lugar. Não é esta a atitude de Jesus. E não foi esta a atitude do nosso padroeiro São Vicente. Estamos todos disponíveis para servir. Como o próprio Jesus diz na última ceia, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Portanto, ter um cargo na Igreja, ocupar um cargo na Igreja, é estar ao serviço. Não é para tirar partido, não é para se servir da Igreja, não é para que isso lhe dê entrada e visibilidade, nada disso. Estar ao serviço da comunidade cristã é estar na atitude mais humilde, no degrau mais baixo, ou se quisermos voltar à última ceia, de joelhos, a lavar os pés de Jesus. Esta atitude da diaconia é muito importante que se recupere na comunidade cristã, não só naqueles que têm cargos eclesiásticos, de verem sempre o seu cargo como uma disponibilidade para o serviço, não ser dono, não ser o chefe, não ser o patrão, não ser quem manda, mas aquele que está disponível para servir, e depois, como dizia há pouco, em cada um de nós, de colocarmos com seriedade para a mudança a questão: o que é que eu tenho feito pela minha comunidade, por esta comunidade que me acolhe. Como já temos vindo a dizer, São Vicente foi mártir. Nós hoje associamos a palavra mártir ao sofrimento. Por exemplo, alguém que sofre nas mãos de outra pessoa, dizemos, coitado, foi um mártir nas mãos daquela pessoa. Mas não é esse o sentido da palavra. A palavra mártir é uma palavra grega que significa testemunha. O mártir é aquele que testemunha aquele em que acredita, e neste caso pelo sangue, pela sua vida. E São Vicente, obviamente, é um bom exemplo daquele que dá a vida por Jesus, que deu a vida por ele. Foi testemunha até ao fim e deu o seu testemunho com palavras, com obras e, no determinado momento em que foi perseguido e apanhado, com o próprio sangue, com a própria vida. Nós vivemos numa Europa em que, felizmente,
ainda não somos perseguidos, como são perseguidos outros irmãos nossos noutros cantos do mundo. Aqui na Europa vivemos mais a indiferença, às vezes algum ataque às instituições religiosas, mas não em relação às pessoas. Ninguém é maltratado por ser católico, ninguém perde o emprego por ser católico, ninguém é discriminado por ser católico. Quanto muito podemos ser um bocadinho gozados ou um bocadinho vistos como pessoas conservadoras e porem-nos um bocadinho de lado. Mas não se compara com outras situações, como por exemplo na Nicarágua, Moçambique, Sudão do Sul, tantos sítios onde ser cristão significa dar a vida. E os números continuam a crescer. Pensar que o martírio é coisas do antigamente, estamos muito enganados. Morre muita gente ainda hoje por causa de Jesus. Mas seria um erro pensar que matando a voz se mata a mensagem. Porque este é que é o grande problema das nossas sociedades, da intolerância religiosa. Achar que matando a pessoa, matamos a voz. Matando a voz, matamos a pessoa. Não é verdade. Aquela pessoa pode deixar de anunciar, mas a mensagem continua viva em cada um de nós. E é por isso que vale a pena recuperar o que significa a palavra mártir, testemunha. Cada um de nós, cristão, é chamado a ser testemunha de Jesus Cristo. Nos países e nas regiões onde o cristianismo é mais perseguido ou menos tolerado, nós vemos um crescimento muito grande e uma força muito grande da fé das pessoas. E pelo contrário, nos sítios onde o cristianismo não é perseguido, muitas vezes até ignorado, nós vemos que ele tem tendência a diminuir e a desaparecer. Vejam como é que as estatísticas nos explicam na Europa que cada vez mais crescem os ateus, crescem cada vez mais aqueles que pertencem, que dizem que preferem outras espiritualidades alternativas, e como o número dos católicos, o número dos cristãos, aos poucos vai diminuindo. Não é porque deixou de haver católicos, ou cristãos, o que muitas vezes acontece é que estas pessoas acabam por abandonar a fé ou acabam por se ligar a outras espiritualidades. Daí a importância de dar testemunho. É o testemunho de vida que faz com que o cristianismo continue vivo nas nossas sociedades. Nós escutávamos hoje na segunda leitura São Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Por 9 vezes apareceu a palavra ou o verbo consolar, consolação. Mas ouvimos uma expressão que para mim é paradigmática do testemunho que cada um de nós tem que dar. Dizia São Paulo, somos consolados por Deus para consolarmos os que estão em tribulação. Consolar é a nossa missão, significa ir ao encontro, aliviar as tribulações dos outros. E quando nós fazemos isto, através de uma conversa, através de uma atenção, através de um gesto de solidariedade, através de uma atitude de voluntariado, nós estamos a dar testemunho de Jesus. De certa maneira, estamos a entrar neste dinamismo do martírio. Então, levamos desta festa para a nossa vida, sempre vicentes, sempre vencedores, sempre ao serviço da comunidade cristã que me acolhe e sempre a dar testemunho através da minha vida e através das minhas boas obras. Que assim seja.